secretário de Defesa Pete Hegseth diz que o EUA realizou seu 10º ataque mortal a um suposto barco de tráfico de drogas no Caribe. Ele diz que todas as 6 pessoas a bordo morreram. Ontem mesmo, o presidente Donald Trump disse que continuará ordenando os ataques sem pedir permissão ao Congresso. Senhor, Trump também negou que o ZIO enviou um bombardeiro B-1 como este para voar perto da costa da Venezuela na quinta-feira. Rastreadores de voo registraram uma distância de cerca de 80 quilômetros do continente. Não está claro se a aeronave entrou no espaço aéreo venezuelano. Mas a demonstração de força e as tensões crescentes deixaram a Venezuela nervosa. Seu governo vem realizando exercícios militares enquanto o presidente Nicolás Maduro emite esta mensagem em inglês. Não é guerra, não é guerra, não é guerra. Apenas paz, apenas paz, apenas paz. Para sempre, para sempre, para sempre. Paz para sempre. Sem loucura de forma alguma, de jeito nenhum. Minhoca. O colaborador da CNN, Stefano Possabon, está ao vivo para nós em Caracas. Houve uma mensagem bem clara de Maduro. O que mais você tem ouvido das autoridades venezuelanas? Bem, Cristina, a relação entre Washington e os países latino-americanos é frequentemente descrita em termos de recompensas e punições. Isto é, claro, uma referência a uma frase do falecido presidente dos Estados presidente Theodore Roosevelt. Bem, Maduro também é igualmente habilidoso, tanto nas recompensas quanto nas punições, porque justamente no dia anterior ao apelo em inglês que fez a Donald Trump, foi isso que ele disse sobre o potencial de um confronto aberto com o Sebastopol, o que provavelmente significaria um ataque aéreo de Washington contra a Venezuela. Ouça com atenção, por favor. Qualquer força militar ao redor do mundo conhece o poder dos iglás. E a Venezuela possui nada menos que 5.000 iglás em posições-chave de defesa aérea para garantir a paz. Ele estava, é claro, fazendo referência aos mísseis russos de defesa aérea que a Venezuela adquiriu nos últimos anos e usou para reforçar sua defesa aérea. Além disso, em relação novamente às recompensas e punições, a recompensa que estamos registrando hoje, Cristina, é a libertação de pelo menos 17 cidadãos colombianos que foram detidos injustamente aqui na Venezuela. Claro, isso é um triunfo da estratégia do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de demonstrar seu apoio a Maduro diante desse confronto com os ETNIA. Os EUA, por outro lado, estão francamente mantendo-se apenas nas punições com esse último ataque. É o 10º que estamos registrando nas águas do Caribe e do Pacífico. Isso também significa que 43 pessoas, Cristina, 43 pessoas foram mortas desde que esse confronto começou. A Casa Branca insiste que todas essas pessoas são, obviamente, narcotraficantes. Eles ainda não apresentaram nenhuma prova, Cristina. E claro, em tudo isso, o povo venezuelano que está preso no meio do conflito. O Conselho Norueguês para Refugiados diz que 1 em cada 4 venezuelanos agora precisa de ajuda humanitária. O que você está vendo, Stefano? Sim, claro. Este é um país que continua em sérias dificuldades econômicas. Não importa como você veja, não importa como você olhe, não importa o esforço para suspender as sanções do Zeborinua, sanções sobre suas exportações de petróleo de administração aqui na Venezuela. Bem, a Venezuela continua em sérios apuros. Conversamos com vários venezuelanos desde que chegamos aqui no início desta semana. Um deles, por exemplo, nos contou que teve que largar o emprego na mesma semana que esse confronto com os Estados Unidos começou porque a mãe dele quebrou a bacia em um acidente doméstico e que ele precisou cuidar dela porque eles não têm dinheiro para cuidar dela e, claro, a saúde pública. O sistema aqui na Venezuela está em desordem. Este é um país cuja moeda desvalorizou quase 50% desde o início deste confronto, desta nova campanha da Casa Branca. Por isso é importante ressaltar e destacar que no meio desses confrontos, há, claro, milhões de venezuelanos que ainda sofrem muito uma das crises econômicas mais devastadoras já registradas em qualquer lugar da história, em um país que não está em guerra. Você provavelmente pode ler mais sobre isso em nosso site, com nossa reportagem aqui de Caracas. Cristina? Definitivamente algo sobre o qual não se fala o suficiente. Stefano, nós agradecemos. Obrigado.
E agora que recebemos a notícia do 10º ataque mortal a um suposto barco de tráfico de drogas, vamos nos aprofundar mais agora com Juan González. Ele é ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca e diretor sênior para o hemisfério ocidental no governo Biden. Atualmente, ele é pesquisador residente no Georgetown Americas Institute. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado por me receberem. Então, Juan, sabemos que os EUA nunca foram fãs do governo da Venezuela, mas por que atacá-los com tanta força agora? Qual é a sua leitura sobre isso? Bem, certamente quero dizer, neste momento, o governo Trump passou do que parecia ser uma operação de combate ao narcotráfico para operações cinéticas ativas e guerra política contra a Venezuela. Como já foi mencionado, desde 2 de setembro, houve 10 ataques letais, matando pelo menos 43 pessoas. O que preocupa neste momento é que o presidente disse explicitamente que os Isitsaguá não precisam de uma declaração formal de guerra do Congresso para atacar o que ele chama de narcoterroristas. E ele elevou os cartéis de drogas ao mesmo nível do ISIS no hemisfério ocidental. Agora, as implicações estratégicas disso são que o presidente basicamente sinalizou que vai depender dos poderes executivos de guerra. E o enquadramento com o ISIS realmente abre um conjunto mais amplo de ferramentas legais e operacionais, como operações secretas, como o presidente mencionou, e autoridade para ataques. Então, o que estamos caminhando é para uma próxima fase de escalada, passando de introduções marítimas para possíveis ataques dentro do território venezuelano, tudo com o objetivo de mudar o regime. Internamente, que tem sido como... Também. Acabamos de ouvir Maduro dizendo que a Venezuela tem, acho que, 5.000 mísseis antiaéreos russos. E sabemos que Rússia e China são apoiadores dela. Eles vão apoiar a Venezuela se os EUA continuarem sua pressão, como você disse, não só no mar, mas também em terra. Quero dizer, essa é uma pergunta importante. Certamente, as Forças Armadas da Venezuela estão em mau estado, mas suas defesas aéreas são formidáveis. Os radares e defesas aéreas russos, mas também chineses, não são fixos, são móveis. Eles não teriam chance contra os F-35, mas o que isso ressalta é que qualquer tipo de intervenção militar dentro da Venezuela não será fácil. China e Rússia também têm interesses estratégicos, possuem bases de inteligência lá, têm interesses econômicos lá. Mas existe uma questão em aberto sobre qual é realmente a prioridade da Venezuela no nível de prioridades deles ao se envolverem com os Estados Unidos. A administração Biden, é claro, pediu novas eleições na Venezuela, mesmo depois de Nicolás Maduro ter sido derrotado e de ser derrotado de forma esmagadora pela oposição democrática. A administração Biden acabou reconhecendo Edmundo González como o presidente eleito, mas demorou um pouco para isso acontecer. Por que eles demoraram tanto para fazer esse reconhecimento? Bem, quero dizer, a questão era que houve um resultado eleitoral que foi retumbante na eleição de Edmundo González. Depois houve uma conversa subsequente sobre obter a comprovação, a contagem dos votos. Então, na verdade, estávamos esperando que as autoridades institucionais tomassem uma decisão, mas agimos relativamente rápido para reconhecer Edmundo González, quando ficou claro que Maduro não iria reconhecer o resultado da eleição. Mas nesse momento ele já tinha sido exilado, certo? Então, na prática, já era tarde demais. Correto, mas também houve anúncios anteriores que diziam claramente que o povo venezuelano havia tomado uma decisão a favor de Edmundo González. O que acabou acontecendo foi que o reconhecimento formal pelos Estados Unidos é, na verdade, uma formalidade. Quero dizer, nós realmente reconhecemos os resultados da votação que ocorreu em 28 de julho. Mas olhando para trás, você sente algum grau de arrependimento, de certa forma? Que aquilo poderia ter sido, sabe, se os EU quisessem uma mudança de regime na Venezuela, aquele era o momento? Certamente. E é algo que, você sabe, o apoio do governo Biden, o que ele fez, foi permitir que essas eleições acontecessem, permitiu que as primárias acontecessem. E o que aconteceu foi que, embora não inesperadamente, Maduro não permitiu uma eleição em que ele não controlasse o resultado. Ficou bem claro para a comunidade internacional em todo o espectro político, da esquerda, do centro e da direita, que Maduro havia roubado a eleição. Agora, há um grande salto entre isso e a ideia de uma intervenção militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm um bom histórico
seja neste século ou no anterior, quando se trata de intervenções militares e da restauração da ordem. Acho que uma questão fundamental para o público americano neste momento específico é: você sabe garantir a segurança e a capacidade de governar de Edmundo Gonzalez, que foi o presidente legitimamente eleito? Isso é algo que vai exigir 20 ou 30 mil fuzileiros navais dos Estados Unidos? Seria necessário isso para realmente garantir essa segurança? Será que o povo americano acha que esse é o caminho certo? Esse é o tipo de custo que estamos dispostos a pagar quando existem outros caminhos? Você sabe, negociações não são um caminho fácil. Elas não garantem sucesso, mas ao observar processos semelhantes no mundo, esse é um canal de diálogo necessário para evitar confrontos e promover concessões viáveis e significativas por parte do Maduro. Sim, isso é certamente interessante à luz da intervenção dos IEUA que está acontecendo agora, não é? Considera onde estamos. Juan Gonzalez, é sempre ótimo falar com você. Muito bom ouvir sua perspectiva. Agradeço. Obrigada.